Como é que faz para chegar no abdômen definido em 2023? Primeiro vídeo do Floquinhos, então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque pessoal, dia 10 de janeiro vai ter o lançamento do meu livro, tá? Do meu e-book de dieta inteligente, como perder gordura e ganhar massa muscular. R$ 29,90, tá? Valor promocional, dá uma olhadinha aqui nos comentários. Vamos falar sobre abdômen definido então? Primeiro vamos de conceitinho. O que é o abdômen definido? O que é a definição? É ter o que mostrar e não ter nada para esconder. Então, a partir do momento que você tem musculatura, não quer dizer que vai ser definido. A partir do momento que você só tem pele fina, não quer dizer que vai ser definido, porque não tem nada para empurrar essa pele. E a gente vê alguns exemplos, né? Pessoas que são bem fortes, e aí tem uma barriguinha ali. Ou seja, você vê que tem músculo, mas tem gordura tampando. Assim como a gente vê às vezes aqueles, sabe aqueles meninos novos, que são bem magrinho mesmo, a pele bem fininha do abdômen e não tem nada de definição, ou tem uma coisa muito tímida. Por quê? Porque falta musculatura para empurrar essa pele. Então quando você entende esses dois conceitos, você entende o que você precisa para definir o abdômen. E é igual eu sempre falo para os alunos da consultoria. Você precisa ter o que mostrar e não ter nada para esconder. E como é que eu faço isso então? A base, pessoal, treinamento correto. Então vamos falar de treino de abdômen? Nós precisamos fazer um treino de abdômen de hipertrofia. Aí quando você vai fazer bíceps, a pessoa faz lá, rosca direta, 4 de 10. Vai fazer abdominal, 4 de 30. Aí você fala, mas por quê? Ah, porque tem mais, né, fibras do tipo 1, fibras vermelhas, fibras glicolíticas de capacidade aeróbica. Tudo bem, galera, é verdade mesmo que tem mais, mas isso não quer dizer que esse músculo vai ser mais responsivo para a hipertrofia em altas repetições, não é isso. Até porque as fibras nossas, elas são mutáveis. Então uma fibra que nasceu vermelha, ela pode virar branca, que tem um estoque maior de creatina, por isso que ela fica branca. O vermelho é porque tem mais oxigênio, não é? Igual o seu sangue, é lotado de oxigênio, por isso que ele é vermelho. Só que isso é mutável, certo? Isso pode, não o sangue, pelo amor de Deus, tá? A questão mais é do músculo mesmo. É mutável. Então se você dá um estímulo anaeróbico, ele vai tender a ter uma resposta anaeróbica. Portanto, abdômen. Um bom número, mais ou menos de 2 a 3 vezes por semana. Leandro, mas é 2 ou 3? Ou vou ter que comprar o seu e-book de dieta? Galera, presta atenção no seguinte, o que eu estou dando aqui para vocês? Escreva nos comentários. Eu estou dando uma bússola, norte, sul, leste, oeste. Então você sabe que, por exemplo, não é abdômen todo dia. Você sabe que não é não treinar abdômen. Tem gente que não treina abdômen. Você sabe que é mais ou menos 2 a 3 vezes por semana. Mas por que eu não dou a precisão para você? Porque para eu dar preciso para você, eu preciso te conhecer, senão não tem como. Por isso que eu tenho um trabalho de consultoria. E não é porque eu quero monetizar, eu também quero, porque o professor paga as contas com alguma coisa, não é? A gente faz muita coisa de graça, mas também tem conta para pagar. Mas não é por isso, é porque realmente é um trabalho personalizado. Então tudo bem, vamos colocar aí 2 a 3 vezes por semana. Mais ou menos falando, tá? Algo em torno de 8 a 12 séries. Se você faz mais vezes por semana, você vai fazer menos séries, porque você tem um estímulo mais frequente, então você joga um volume menor. Você tem 3 regiões para ser treinadas, pelo menos, né? Supra, infra e oblíquos. Dá mais preferência para o supra, um pouco menos para o infra e um pouco menos ainda para os oblíquos. Quantas repetições eu vou fazer? Nós queremos hipertrofia. Hipertrofia é de 5 a 15 movimentos. Então vamos tentar ficar dentro disso. Não quer dizer que fiz 16, já era, não vai ter resultado nenhum. Não, mas a gente ficando mais próximo, né, de 5 a 15, a gente minimiza a chance de erro. Leandro, mas 15 eu faço muito facinho, né? Porque é muito levinho, tranquilo. Então adiciona a carga. Porque se você vai pegar bíceps e vai fazer só com a barra, vai ficar leve, você coloca peso na barra, não é? Você vai fazer um abdominal, então você coloca um peso atrás da cabeça, um peso no peitoral, não sei, faz numa máquina, num cabo, mas coloque dificuldade para você ir até a falha, que é o que eu mais falei aqui em 2022 para vocês. Então, lembra de procurar dentro do Twin Mais Temas se tiver qualquer dúvida, que eu ensinei como é que treina até a falha na prática. E aí você, treinando até a falha, nessas repetições, você está estimulando o seu músculo para hipertrofia. Vamos colocar um tempo de descanso aqui, entre as séries? Mais ou menos ali 30 segundos a 1 minutinho é um tempo bom? Porque os exercícios de abdômen, eles não são muito pesados, igual um agachamento, que você fica 3 minutos sem ar, né? Parece um fumante. Não, é mais ou menos ali, você faz um exercício, fica um pouco cansado, 1 minutinho você já está bem, você vai lá, faz mais uma série. Então é um tempo de descanso bom. Preciso fazer técnica avançada? Dependendo, se você precisa de muita hipertrofia, sim, né? Às vezes tem que conciliar ali um resting pause, um drop set, um GVT, não tem problema nenhum colocar. Inclusive pode ser necessário. Feito isso do treino, o que falta agora?
Falta você ter uma recuperação adequada. E para você ter uma recuperação adequada, você tem que fazer dieta. E aqui nós vamos ter que dividir em duas partes. Porque hora nós vamos fazer para ganhar massa muscular e o percentual de gordura não vai cair. E depois a gente vai dar uma secada segurando aquela musculatura. Então eu vou fazer, por exemplo, um bulk com 4 gramas quilo de carboidrato, 2 gramas quilo de proteína, 1 grama quilo de gordura. Vou ficar um tempo nisso, talvez eu suba o carboidrato se eu parar de ganhar peso. Né? Talvez eu abaixo o carboidrato se eu estiver ganhando peso rápido demais, né? Tem que ter um ajuste fino. De novo, o que eu estou dando para você? Uma bússola, não um GPS. E aí depois eu vou fazer um cutting, né? Onde provavelmente eu vou manter a proteína e a gordura e vou reduzir o carboidrato pela metade por um tempo e vendo, né, o que o meu corpo sinaliza para ver se eu preciso mudar. E eu vou brincando de bulk e cutting para ir construindo o músculo e limpando a gordura, porque um percentual de gordura muito alto é desagradável, né? Tanto para estética quanto para a parte função mesmo, né? A gente entende o adipócito, galera, como uma glândula endócrina, ou seja, a célula de gordura ela produz hormônios e alguns hormônios são muito ruins, né? Por isso que uma pessoa que está obesa tem um monte de disfunção. Logo, a gente não pode deixar o percentual subir demais. Até porque se você tiver muita gordura corporal, a testosterona que você gera, ela se converte muito em estradiol, porque é nesse tecido que tem uma boa parte da conversão, que tem uma enzima lá que converte, enzima aromatase, que cria a aromatização, que é transformar a testosterona em estradiol. E isso não é bom para você. Então você vai fazendo uma limpeza. E aí, obviamente, uma coisa que vai ajudar muito aqui é você fazer os aeróbicos. Então a gente volta lá no treino e a gente vai fazer aeróbico tanto para o ganho de massa muscular quanto na perda de gordura. Porque aí você vai conseguir crescer seco para que você fique mais tempo em bulk e quando você fizer o cut, a sua insulina vai estar muito boa, porque você ficou melhorando ela ali, através do aeróbico, e aí você vai conseguir secar com muito mais eficiência, preservar muito mais massa muscular. Então você vai ter que fazer um processo que, Leandrão, eu já estou vendo que vai demorar um pouco, né? Eu achei que era um negocinho de 2 meses. Não vai ser, tá? Se você ficar definido em 2 meses, provavelmente é porque você já veio construindo, você já tem muita massa muscular e você fez um cut ali e apareceu, né? Pelo menos deu as caras. Agora, quem está partindo ali muito do início, às vezes, tá, galera? Às vezes isso acontece, não é com todo mundo. Dependendo de como você tá, às vezes demora anos nesse processo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E não pode desanimar. Porque se você desanimar, aí você dá uma ré em tudo que você construiu e tem que começar tudo de novo. Então é consistência. E esses aeróbicos, vamos comentar um pouquinho mais sobre eles? Quando você está fazendo uma dieta de ganho de peso, como você tem bastante disposição para você melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, você pode fazer esse aeróbico com um pouco de intensidade. Você vai fazer ele depois de um treino, por exemplo, sei lá, 10, 15, 20 minutinhos pós-treino, só que você vai tentar forçar um pouquinho mais. Sustentar um batimento cardíaco acima de 140, 150, 160, né? Quanto mais você conseguir sustentar, vamos dizer assim, não é exatamente uma regra, tá? Mas só para você ter uma coisa mais simples para pensar, você consegue sustentar 150, 160? Sustente nisso. Você vai melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, desde que você coma, você não vai perder massa muscular, e você melhorando o condicionamento cardiorrespiratório, você melhora a resposta à hipertrofia, porque às vezes o condicionamento cardiorrespiratório vira um gargalo, né? Você não consegue levar a musculatura até a falha, porque o coração e o pulmão param antes. Então é interessante fazer esse aeróbico mais pesado no bulking. Já quando a gente está fazendo cutting, é mais interessante a gente fazer um aeróbico menos pesado para a gente ter mais energia para poder treinar. Então, de repente, fazer um aeróbico em jejum, aí a gente aumenta o tempo, ao invés de fazer 20 minutinhos, a gente faz 40, faz 60, mas ao invés de correr, só caminha, que é melhor, por mais ou menos ali 1 hora. Assim, você poupa o teu sistema, né, a sua parte sistêmica propriamente dita, para você ter energia sistêmica para descer o cacete na periferia, ou seja, na musculação. Agora, em termos de suplementos, a gente tem muita picaretagem, tá? Tem muita promessa de suplemento que vai levar o abdômen definido, isso não existe, porque como a gente falou aqui é uma coisa complexa, mas existem várias coisas que podem melhorar, né? Então eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui sobre suplementação.